Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar o estudo de máximos e mínimos, né, que tem sido aí o tema da nossa última aula, né, que foi o tema da nossa última aula. Bom, hoje a gente vai resolver dois problemas e primeiro eu vou deixar vocês pensando um pouco e depois vocês terminarem, vocês vão retomar para ver nossa solução, tá? Bom, então, o primeiro problema é o seguinte, né? O primeiro problema é, dentre todos os retângulos do mesmo perímetro, prove que o de maior área é o quadrado. Tá? Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é o seguinte. O segundo problema a gente tem a seção reta de um túnel tem um formato de um semicírculo, onde o raio desse semicírculo é igual a 5 metros. Tá? Bom, e o túnel está dividido em duas faixas de trânsito, de sentidos contrários, separadas por um canteiro muito estreito. Tá? Então, esse muito estreito significa que a gente vai desprezar esse canteiro que separa as duas pistas. Os caminhões de uma companhia de transporte para levar mercadorias de uma cidade a outra tendem a atravessar esse túnel. Se o comprimento de um caminhão é 18 metros, quais devem ser a altura e a largura a fim de que a companhia de transporte, transporte o máximo possível de carga de cada caminhão. Tá? Então esses são os dois problemas que a gente vai resolver, mas sugiro que vocês pausem o vídeo agora, tentem resolver em casa e assim que você terminar, retomam para ver a solução desses problemas. Bem, então vamos resolver esse primeiro problema. O problema fala de retângulos com o mesmo perímetro. Então, vou tomar aqui um retângulo e vou dizer que as dimensões desse retângulo são x e y. Tá. Bom, o que a gente sabe é que todos os retângulos de base x e y vão ter que ter o mesmo perímetro, porque é isso que ele está pedindo. Então, o perímetro desse retângulo é o quê? 2x mais 2y. Certo? Logo, o semiperímetro ele é igual a x mais y. Então, é isso aqui que a gente tem. Tá? Então, isso aqui é fixo. Tá? Bom, se a gente está querendo saber com relação à área, né? Bom, a área desse retângulo é igual a base vezes a altura, ou seja, x vezes y. Só que o y a gente pode reescrever como sendo o semiperímetro menos x. Isso vem daqui. Beleza? Sendo assim, o que a gente encontrou foi a área em função de x e ficou o quê? Fazendo a distributiva aqui, a gente ficou então com menos x ao quadrado mais p vezes x. Então, a nossa área ficou uma função quadrática, onde essa função quadrática está na variável x, dado que esse semiperímetro é fixo, uma vez que o perímetro é fixo também. Então, essa função quadrática assume um valor máximo, por quê? Porque o nosso coeficiente líder é negativo, como a gente já viu em aulas anteriores. E ela vai assumir o valor máximo quando o x for igual a quem? Vamos chamar de x0. X for igual a menos b sobre 2a. Então, esse x0 vai ser igual a p sobre 2, ou seja, a metade do semiperímetro. E isso implica que, para esse x0, o y0 vai ser o quê? P menos P sobre 2, que é exatamente quem? P sobre 2. Então, o que a gente acabou de concluir é que, dado todos os retângulos com o mesmo perímetro, o que assume a maior área são exatamente quem? São exatamente os quadrados, né? De dimensões P sobre 2, P sobre 2, ou seja, as dimensões são exatamente
a metade do semiperímetro. Então fica tudo igual a P sobre 2, então a gente tem um quadrado de perímetro 2P, dado 2P fixo, certo? E, bom, qual seria a área desse quadrado, né? Bom, aí é simples, né? P sobre 2 vezes P sobre 2 fica P ao quadrado sobre 4, tá? Então, dessa maneira, a gente mostrou que, de fato, para todos os retângulos do mesmo perímetro, nós temos aquele que assume a maior área, serão sempre quem? Serão sempre os quadrados, tá bom? Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. Bom, vamos resolver agora, então, o nosso segundo problema. O segundo problema fala que nós temos um túnel cuja secção reta, não transversal, secção reta, é um semicírculo, onde o raio desse semicírculo é igual a 5 metros. Então, a gente tem aqui um semicírculo de raio 5. Perfeito? Bom, então nós temos duas pistas, segundo aí de sentidos contrários, então uma segue nessa direção e outra nessa, e o nosso caminhão terá que passar por esse túnel. Então, digamos aqui, olhando o caminhão de costas, esse caminhão vai ter que passar aqui, tá? Beleza? Então, o que ele quer saber é o seguinte, né? Então, ele deu que o raio desse semicírculo é igual a 5, certo? E ele quer saber quais terão que ser as dimensões desse retângulo, né? Na verdade, né, comprimento e largura, né? Para que o volume que será transportado por esse caminhão seja máximo. Sendo que ele deu o comprimento do caminhão, né? Então, o que a gente tem, nosso caminhão vou pegar aqui o container. Então, o que a gente tem é algo mais ou menos assim, né? Certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse comprimento aqui é 18. Perfeito? E aí, digamos que essa base aqui seja x e essa altura aqui seja y. Certo? Então, o volume que a gente vai carregar é o volume desse paralelepípedo. Só que desse paralelepípedo reto retângulo. Só que esse paralelepípedo reto retângulo, o volume dele é exatamente o produto das três dimensões. Então, dessa maneira, a gente tem então que o nosso volume vai ser então x vezes y vezes 18. Perfeito? Bom, só que transferindo essas dimensões para cá, né, como isso aqui é a secção reta, então a gente está olhando de costas, a gente tem então que esse cara aqui é x e que esse cara aqui é y. Tá? Então, esse aqui é a nossa largura, aqui é a nossa altura. Bom, então, como isso aqui é um retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui dentro. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos então que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, o que nos dá então que o y ele é a raiz de 25 menos x ao quadrado.
Tá? Então, eu isolei o y, poderia ter isolado o x, não faria diferença nenhuma. E eu não me preocupo aqui, nesse caso, com o valor negativo do y, porque no nosso contexto o y não pode ser negativo, uma vez que ele é a altura do caminhão. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar e substituir esse cara aqui. E aí, com isso, a gente vai ter um volume em função de x, que vai ser x vezes a raiz de 25 menos x ao quadrado vezes 18. Certo? Então, passando o x para dentro, isso aqui vai ficar a raiz de menos x à quarta mais 25x ao quadrado, tudo isso vezes quem? Tudo isso vezes 18. Tá? Então, por que isso virou isso? Porque ao passar o x para dentro, ele vira x ao quadrado, fazendo distributivo, vira isso daqui. Então, fazendo uma pequena mudança de variável aqui, eu vou ter z igual a x ao quadrado. Isso implica, então, que o volume em função de z vai ser, então, a raiz de menos z ao quadrado mais 25z, tudo isso vezes quem? Tudo isso vezes 18. Certo? Bom, e é a mesma coisa que a gente viu na nossa última aula, né? Como a função raiz de x é uma função crescente, e essa função que está aqui dentro é uma função quadrática que possui um valor máximo, uma vez que o nosso coeficiente líder é negativo, então essa raiz vai assumir um valor máximo quando o radicando for assumir o seu valor máximo. E esse radicando assume o seu valor máximo quando o quê? Quando z for igual a quem? A menos 25 sobre 2 vezes menos 1, ou seja, menos b sobre 2a. Ou seja, então eu tenho que o z é igual a 25 sobre 2, só que o z é x ao quadrado, então x ao quadrado vai ser igual a 25 sobre 2, e aí extraindo a raiz quadrada e já racionalizando, eu tenho 5 raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, se eu substituir aqui, eu vou achar a mesma coisa, né? Porque x ao quadrado é igual a 25 sobre 2, 25 menos 25 sobre 2 dá 25 sobre 2, então dá a mesma raiz. Então, nesse caso, a nossa altura é igual à nossa largura. Certo? Então, são essas dimensões aqui que nos dão o volume máximo. Certo? Então, são essas dimensões aqui para a largura e para a altura que a gente obtém o volume máximo. Né? Bom, só 2 comentários. O primeiro é, a gente considerou, né, ele disse que 18 metros é o comprimento do caminhão, né? Certo? Aqui a gente considerou como sendo do container que carrega a mercadoria, mas poderia ser algo assim, por exemplo. Vou fazer outra coisa aqui. A gente poderia ter isso aqui, né? Desenhando. Certo? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Se esse carro aqui tem comprimento, sei lá, K, o nosso container teria o quê? Comprimento 18 menos K. Certo? E aqui a única coisa que mudaria é que aqui em vez de ficar 18, ficaria 18 menos K. E aqui também, 18 menos K, 18 menos K, 18 menos K. Mas repare que, como esse comprimento é fixo, né, só iria variar de acordo, né, com o comprimento, né, do carro que carrega o container, mas de qualquer maneira, o volume ele seria máximo e será máximo sempre quando x e y assumir esses valores. Certo? Isso aqui obviamente altera o volume máximo, né, dependendo do valor de K. Mas esse volume será máximo quando x e y tiverem esse valor, tá? Para esse problema. Beleza? E um segundo comentário é o seguinte, a gente até agora só trabalhou com problemas de máximo e mínimo que envolvem função quadrática. Nem sempre isso vai acontecer, né? Nem sempre a gente vai ter funções tão favoráveis assim, tá? Então, mais para frente, a gente vai encontrar valores máximos e mínimos de função usando o conceito de derivada, que é algo que a gente vai estudar mais para frente, tá? Mas, por hora, o conceito de máximo e mínimo é exatamente esse. Para essas funções quadráticas, a gente sabe trabalhar com elas, né, facilmente, tá? Mas nem sempre a função será tão favorável assim, certo? Bom,
Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.